Então vamos dar início, né? Boa noite, queridos colegas, boa noite, querido professor, boa noite a todos os demais ouvintes que não fazem parte dessa disciplina, mas que acabarão assistindo a esse seminário. Saúdo a todos, espero que o conteúdo aqui demonstrado seja do agrado de vocês e que possa auxiliar, de verdade, na caminhada profissional. Me chamo Caio Mendes, estou junto com o Guilherme e com o Felipe, para que nós possamos destrinchar um pouco sobre os recursos do processo penal. De maneira especial, dando um enfoque princípio, né, no direito brasileiro, nós fazendo raízes de comemorações e convenções além. Né? Pode passar para mim, Luiz, por favor? Em verdade, a nossa discussão começa, se nós vamos falar de recursos, né, definindo principalmente, não diria ontologicamente, porque falar que o recurso existe por si só em ontologia seria dar um passo maior do que a perna, mas estudando que o recurso é, em verdade, um meio processual pelo qual os interessados, de forma voluntária, se insurgem contra uma decisão judicial que lhes é desfavorável sobre alguma ótica, com o objetivo princípio de obter a sua reanálise. Nesse sentido, aqui, com essa definição, a gente já parte de alguns fatores frágeis que serão explicitados como princípios maior na frente. Primeira coisa, que para existir um recurso precisa existir uma ação penal. Essa é a primeira necessidade lógica de existir. Não existe recurso do nada. O recurso não é uma ação autônoma. Né? O recurso é um meio capaz de modificar, em verdade, uma decisão ou um processo que já está em curso. Né? E, segundo forma, o ato de ser voluntário. Né? Então, se recorre aquilo que não se insurge de qualquer forma. Essa derrota pode ser parcial, essa derrota pode ser total, mas o grande fato é que não se insurge contra aquilo, necessariamente, que você acredita já está correto sobre toda a perspectiva. Né? E aí vai a grande questão. Né? Ao longo da história, nós tentamos buscar várias formas de acreditar o que seria verdadeiramente um recurso. Esse recurso era possível, esse recurso não era possível. Muito notadamente, nos primórdios do direito, existia incapacidade de recursão. A decisão era única e só. Isso foi baseado em diversos fatores e, na verdade, derivava do consueto parcial das próprias regiões. Então, sobre algumas lógicas, inexistia os recursos por acreditar que a decisão já vinha de natureza uma inspiração divina. Mas nós começamos a andar efetivamente sobre a lógica recursal um pouco mais equilibrada no sistema romano. Existia a apelatio, né? O apelatio, a nossa tradução mais livre, trazendo por proximidade o português, né? Que vai virar efetivamente mais para frente que nós chamamos hoje de uma recurso mais padrão, né? Criminal, né? Que é o recurso de apelação. Né? Um mero reexame de uma sentença definitiva de mérito. Mas a grande evolução para que a gente caminhe processualisticamente para a existência de um sistema recursal efetivamente é o direito canônico. Né? Isso vem principalmente na Baixa Idade Média, com o advento do poderio da Igreja Católica, que efetivamente defende uma gama recursal própria e extremamente vasta, mas que se mistura pela natureza da relação social também a lógica dos tribunais comuns, né? Tribunais cíveis, e não dos tribunais meramente religiosos. Mais especificamente para o Brasil, né, nós tivemos a revolução vinda desde que o direito aqui chegou. Podemos destacar principalmente as legislações portuguesas, né, que carregavam esse início desse caminho de direito, né, já possibilitando, por exemplo, o recurso a Portugal. Né? A casa
do Santo Suplício. Né? Então, a grande verdade é que o direito processual e os recursos penais caminharam no Brasil desde muito cedo. E todo esse caminho até aqui nos leva até nossos valores principais, né? O que seriam, efetivamente, o princípio, né? Quais seriam os princípios que regem, efetivamente, né, os recursos penais? Você pode passar para mim, por favor? Né? Talvez, né, o princípio constitucional mais que é meramente recursal, que é ligado ao recursal, que é a primeira coisa que se pensa com alguém que já tem o mínimo prático é o direito ao duplo grau de jurisdição. Né? Importante dizer, duplo grau de jurisdição não é expresso. Existem grandes constitucionalistas, Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que defende que não há duplo grau de jurisdição como um princípio efetivo. Mas isso é doutrina minoritária. Tanto é doutrina minoritária que a grande verdade do Pacto de São José da Costa Rica reconhece, né, o duplo grau de jurisdição como uma garantia, um princípio recursal. Em verdade, né, o duplo grau de jurisdição dá, efetivamente, o direito ao reexame das questões. Mas não podemos dizer, né, os princípios não são absolutos. Né? Existem exceções nítidas ao duplo grau de jurisdição em sua certa forma. O caso de foro com prerrogativa de extinção, por exemplo, é um caso clássico de exceção a essa regra processual. Porém, contudo, vale destacar que para a maioria absoluta dos casos, a necessidade de reexame vem de uma verdade universal, quase universal, e em sua maior perfeita essência, a probabilidade humana. Por melhor e mais preparado que seja um julgador, que seja um magistrado, o magistrado é capaz de errar. Desde erros objetivos ao erro de contagem, a erros mais crassos, ou erros ideológicos, erros políticos. Tudo isso envolve a possibilidade e a necessidade de um reexame mínimo. Então, o grau de jurisdição, apesar de não explícito, né, da Constituição, é um princípio efetivamente que tem o seu valor para o direito brasileiro. Né? Vale ressalvar também que o duplo grau de jurisdição e todos esses princípios devem se ater ao devido processo legal. Artigo 5º, 54, início 54. Mas o devido processo legal não é em si um princípio recursal por si próprio. Não ataca efetivamente esse princípio. Ele rege todo o processo. Obviamente, os princípios envolvidos, mas não é um princípio recursal por si só. Mais importante, talvez, seja o nosso entendimento da unirrecorribilidade ou do princípio da singularidade. Sinônimo em caso concreto. O entendimento do princípio da unirrecorribilidade é que, em grande verdade, só há um recurso cabível a cada momento recursal. Existem doutrinas que discordam desse princípio por causa de ser possíveis dois ao mesmo tempo. Vide uma sentença que incorre parcialmente em erro de obscuridade, cabendo, portanto, embargos de declaração, mas que também, por outra ótica, já caberia apelação visto o erro ou a mera insatisfação do apenado, né, pela sucumbência na lide penal. Aqueles que acreditam que existe efetivamente uma lide penal. Aqueles que não acreditam nessa formulação. Porém, contudo, prevento, então, esta doutrina minoritária. A doutrina majoritária reconhece efetivamente como impossibilidade de haver apenas um recurso cabível a cada momento recursal. Então, efetivamente, esse recurso deve ser utilizado. Porém, um outro princípio que anda lado a lado, para e passo, é o princípio da fungibilidade, que efetivamente diz que, em caso de erro sanado, sem má-fé, há a possibilidade de um juízo convolar um recurso interposto de forma equivocada num recurso correto. Muito utilizado no processo penal, esse princípio diz que vários erros efetivamente ocorrem, a maioria deles não é de má-fé,
né? Nós sabemos que parte da nossa formação acadêmica em direito no Brasil recorre incorre, na verdade, em erros problemáticos, né, por natureza, mas a fungibilidade está aí para tentar resolver no processo penal, até para ser um instrumento também de celeridade, né, e não apenar ainda mais o apenado, né, que procura uma defesa técnica, por um erro da defesa técnica pode ser prejudicado, então a fungibilidade existe efetivamente para tentar diminuir, né, reduzir os casos problemáticos. É importante também dizer que será mais importante para a parte do Luiz e do Felipe a ser apresentado mais à frente, né? Existe o princípio da taxatividade. O princípio da taxatividade diz efetivamente que todo recurso deve estar previsto. Não pode se criar uma nova espécie recursal ao léu pela vontade da parte. Existe um rol específico de recursos que serão aceitos e que podem efetivamente existir. Se a questão do processo penal é criado que ele é ilícito, ele nem entra meio à ação, na verdade que esse recurso não existe. Esses recursos são explicitados, salvo melhor juízo, dos artigos 574 a 667, e quando falamos em juizados especiais penais, a previsão dos recursos nos juizados. Também está na lei de juizados, de 1099, se não estou enganado. Porém, para dar seguimento aos últimos dois princípios que apresentarei, essa parte é um sétimo princípio, mas será apresentado mais à frente também, e aí deixarei a explicação para o meu colega logo após. O princípio da dialeticidade versa sobre uma questão muito simples. E é um espelho também daquilo que já nos é constitucional. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas em mesmo caminho, novamente, a par e passo, todo recurso deve ser fundamentado. Mesmo que a motivação seja explicitada de forma simples, mas ela precisa ser fundamentada e explicitada. Isso é o princípio da dialeticidade e isso se comprova efetivamente mais e mais. E esse é infalível. Isso deve ser sempre observado. Eu desconheço na doutrina, em casos concretos, casos em que esse princípio não foi observado. E por fim, né, novamente, voltando à ontologia do nosso recurso, né, do que seria o nosso recurso em vontade própria, o princípio da voluntariedade. Todo recurso deve ser voluntário à manifestação da parte, o que é, em verdade, um caminho lógico, né? Um hiper lógico, pois não há de se recorrer àquilo que efetivamente não se acredita estar errado. Esses são os princípios mais importantes. Importante ver também do princípio da reformação em tese, a vedação, a reformação em tese, mas ela será apresentada posteriormente, né? Então será dado um momento oportuno. Passaria a palavra agora por uma próxima colega. Queria agradecer pelo tempo me cedido. Espero que eu tenha conseguido já, pelo menos em parte, caminho do que é o recurso, suas lógicas e essa questão de natureza jurídica, né? O jurídico recurso não é uma empresa autônoma, né? É um meio processual por si só. Muito obrigado. Boa noite a todos que estão assistindo. Eu sou o Luiz Guilherme, eu vou continuar agora a apresentação. Eu vou continuar agora a partir da parte da classificação dos recursos, porque os recursos é importante a gente entender como que eles são classificados, até para a gente entender as normas que permeiam cada um dos recursos, porque eles vão se diferenciar em vários quesitos, e essa classificação é importante para a gente compreender algumas especificidades de cada recurso. Essa classificação ela tem uma certa divergência na doutrina, tanto em questões terminológicas como
em outras espécies de classificação, mas em regra é dividido dessa forma em cinco tipos de cinco tipos de recursos, né? O primeiro é quanto à obrigatoriedade, até já puxando um gancho agora com o que o Caio trouxe. Em regra é isso. O recurso ele é a partir da vontade da parte. Ela tem que ter um interesse em recorrer daquilo, até porque o recurso ele nasce do inconformismo da parte com a decisão. Ela não concorda com aquilo, então ela tem esse direito ao duplo grau de jurisdição. A gente tem algumas exceções, que é quando o recurso ele é obrigatório, que é quando o recurso é de ofício. É aquele recurso que ele não é de fato interposto pela parte, ele é um recurso de ofício que devolve a matéria para o tribunal ad quem para ele julgar, para ele avaliar, né, essa decisão. Então, tem apenas essa exceção quanto aos recursos de ofício, né? Que é essa parte mesmo da revisão. Depois a gente tem a classificação quanto à extensão do recurso, que pode ser o recurso total ou parcial. O recurso total, ele é aquele recurso que ele vai impugnar toda a matéria permitida. Tudo que ele pode dentro do recurso, ele vai impugnar. Já o recurso parcial, não, ele vai atacar pontos específicos de uma decisão. Por exemplo, às vezes a parte foi condenada, mas ela não recorre disso, ela recorre da dosimetria da pena. Então, isso seria um recurso parcial. Tem também os recursos quanto à classificação quanto à fundamentação dos recursos, que pode ser livre ou vinculada. Livre é aquilo que a parte pode, a lei não cria nenhuma restrição. A parte pode recorrer de acordo com o entendimento dela e explicar quais são os seus fundamentos. Já nos recursos de fundamentação vinculada, tem essa restrição. Não é qualquer coisa que pode ser recorrido. E aí a gente traz os exemplos do RESP, do recurso especial e do recurso extraordinário, que é vinculado. Recurso extraordinário é para quando você entende que teve uma má interpretação, uma má aplicação de uma norma constitucional ou de tratado federal, né? Então, é vinculado à matéria. Você vai recorrer de acordo com aquilo. Se teve uma violação à norma constitucional. Já agora, no classificação quanto ao grau hierárquico, a gente tem os recursos horizontais e os verticais. Os verticais é basicamente quando o recurso devolve para um tribunal superior julgar, um tribunal superior não, mas é o juízo ad quem, pode ser tanto, se for uma justiça estadual, tanto o tribunal, enfim, vai depender bastante, mas é quando não é o mesmo juiz que prolatou a sentença ou a decisão que vai julgar, mas sim um outro órgão hierarquicamente superior, que tem esse duplo grau de jurisdição, né? Já agora nos recursos horizontais, não, é o próprio juízo que prolatou a decisão, a sentença, que ele vai poder reanalisá-la. Aí eu acho que são os embargos de declaração que demonstram muito bem isso, porque quando você opõe os embargos, é o próprio juízo que vai analisar, e não vai para um tribunal. E por fim, tem quanto ao objeto, né, do recurso, pode ser um recurso ordinário ou um recurso extraordinário, que o recurso ordinário ele é de interesse da parte. A gente tem como exemplo a apelação e o rese. Já o extraordinário é o direito objetivo. Você tende a querer, no recurso ordinário, eu tenho o interesse de reformar o que foi decidido. Eu tenho ali um inconformismo com aquilo e eu quero um novo entendimento. No recurso de objeto extraordinário, né, que é diferente, que também é essa parte da fundamentação vinculada,
o que a gente objetiva, em verdade, é a correta aplicação de uma norma, de uma norma constitucional, como eu trouxe o exemplo anterior, e de modo que, se aquilo traz um benefício para a parte, é uma questão, reflexa, mas que o direito objetivo é o que de fato está em análise. Aí depois agora eu vou passar a falar sobre o juízo de admissibilidade desses recursos, basicamente porque no próximo slide a gente vai trazer que o recurso ele tem que preencher alguns requisitos de admissibilidade para ele ser aceito, ser conhecido e depois passar a análise do mérito dele. E esse juízo de admissibilidade, vamos supor, aqui eu trouxe um exemplo que o juízo ele profere a decisão recorrida. Em alguns casos, ele mesmo faz esse primeiro juízo de admissibilidade, depois vai para o juízo ad quem, o tribunal, enfim, e ele vai fazer esse recurso, essa análise, perdão, da admissibilidade do recurso, mas ele também não está vinculado à análise prévia que já foi feita pelo juízo ACO. Nesse caso, um exemplo interessante para se entender, se eu às vezes interponho uma apelação e o juízo ACO nesse juízo prévio de admissibilidade, ele não conhece o recurso, ele nega seguimento. Dessa decisão eu posso interpor o rese, que é um recurso que depois o Felipe vai explicar melhor, mas tem essa análise prévia também do juízo ACO. E ele vai analisar os requisitos objetivos, subjetivos, tanto ligado ao objeto do recurso, quanto à parte que de fato interpôs o recurso. E aí aqui a gente traz os requisitos extrínsecos e os requisitos intrínsecos. Os requisitos extrínsecos são aqueles que não estão diretamente ligados ao objeto, eu acho que eu posso dizer, não estão relacionados de fato à matéria interna do recurso, né? Como o próprio nome diz. E aí a gente tem a questão do cabimento, tem que existir uma previsão legal para esse recurso, que é o princípio da taxatividade, que o Caio já trouxe. Tem que ter uma competência jurisdicional, ou seja, o recurso tem que ser endereçado para o juízo competente. Tem o preparo, salvo casos de gratuidade de justiça, a parte e recursos também gratuitos, a parte ela tem que recolher custas previamente para interpor, manejar o recurso, e, e isso é uma das causas que pode levar à deserção do recurso. A gente tem a adequação, que tem que ser o recurso correto para impugnar aquela decisão. Aí é bom trazer um parêntese para o que o Caio já trouxe também, que se a parte tiver de boa fé, ela, o recurso ele pode ser conhecido como recurso correto. Se houve um erro ali na interposição, porque você tem uma questão de, de almejar, de fato, o julgamento do mérito. Tem a tempestividade, ele tem que ser interposto dentro do prazo legal. Legitimidade ad processo, que é a capacidade postulatória da parte, a inexistência de fato extintivo ou interruptivo do direito, e a regularidade formal, que é a petição, ela tem que estar dentro do que a lei estabelece, tem que ter a dialeticidade do recurso, ele tem que indicar os fatos minimamente, o direito aplicável tem que estar assinado, enfim. Partindo já para os requisitos intrínsecos, a gente tem a necessidade e utilidade, basicamente tem que ter sucumbência. Eu não posso recorrer de um recurso, de uma decisão que eu ganhei. Eu não tenho interesse recursal nisso. Eu tenho que ter legitimidade também, ser parte no processo, ou ter interesse recursal. E também a causa de pedir tem que estar, os fatos e os fundamentos, nessa questão também da dialeticidade, ela tem que estar bem exemplificada, né?
No final, enfim, eu já falei da questão da fungibilidade recursal, que é quando o recurso, ele interposto o recurso errado, mas quando a pessoa está de boa fé, ele pode ser conhecido como o recurso correto, desde que também não haja erro grosseiro, né? Quanto aos efeitos dos recursos, a gente tem efeito devolutivo, que é o que ele devolve a matéria para ser julgada pro órgão competente. De uma forma geral, todo recurso ele tem esse efeito devolutivo, porque ele devolve a matéria para ser apreciada novamente. Quando a gente olha de uma forma mais específica, isso não necessariamente se aplica, porque parte da doutrina entende que esse efeito devolutivo ele ocorre quando você devolve a matéria para um outro órgão julgar. Quando você devolve quando a gente estava falando dos recursos é, verticais, seria isso. Esse efeito devolutivo ocorre quando o recurso ele vai não para o próprio juízo, o que prolatou a sentença, mas para o juízo ad quem. Então, alguns doutrinadores entendem, por exemplo, que os embargos de declaração não possuem esse efeito devolutivo, porque é o próprio magistrado que prolatou a sentença ou a decisão que vai julgar ele. A gente tem um efeito suspensivo, que é basicamente aquele efeito que interrompe os efeitos da decisão, que ela não passa a produzir efeitos logo após ser prolatada. Tem o efeito extensivo, é, que é quando a decisão existe várias partes. Me desculpa pela terminologia que não é a mais correta, mas me fugiu agora. Mas quando vamos supor, tenho mais de um réu em um processo e tem uma decisão favorável de uma parte que recorreu, ela pode ser aproveitada para outro. Não é desde que não fundada só em razões pessoais, claro. E tem o efeito regressivo, que permite o juiz prolator rever a própria decisão, que, como o Felipe vai trazer mais à frente, o Reze, por exemplo, tem esse efeito que ele pode, o próprio juízo, fazer um juízo de retratação. Ele pode se retratar do recurso, sem necessariamente que tenha o julgamento pelo juiz adquém. Aqui é basicamente o que eu trouxe algumas curiosidades também, algumas súmulas que o STF e o STJ trazem, que como o tempo está um pouco apertado, eu vou pular. E agora entrando já no recurso de apelação, a gente tem. O recurso de apelação, ele basicamente é aquele recurso que a parte utiliza quando ela não concorda com a sentença. Ela tem esse interesse, né, em reformar aquilo, basicamente com o objetivo de rever o reexame em segundo grau de questões de fato de direito. A apelação ela tem um caráter residual em relação ao RES, e tudo que não for matéria de RES, porque o RES tem um rol taxativo, seria a matéria de apelação, e está previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal. As hipóteses, o inciso primeiro fala que pode ser interposto apelação contra a sentença definitiva de condenação ou absolvição, decisões proferidas com força de definitiva, não previstas para rese, e decisões do tribunal do júri nas hipóteses das alíneas de A a B, que são as hipóteses de nulidade posterior à pronúncia, sentença do juízo presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, e erro, injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança, e, por último, decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. O prazo para você interpor essa apelação é de 5 dias, e as razões você tem um prazo de 8 dias para juntá-las. No GCRIM tem algumas peculiaridades, que o prazo para razões são de 3 dias. Só que se é uma sentença que
que rejeita a denúncia ou a queixa, o prazo é de 10 dias, conforme o artigo 82 da 9.099. Pode ser também uma apelação adesiva, que é quando a parte inicialmente não recorre, mas depois, junto com o prazo que ela tem para contrarrazoar o recurso da outra parte, ela pode interpor esse recurso adesivo, que fica vinculado ao primeiro recurso, e ela pode ser plena ou parcial. E tem também a questão do reformatio impégios, né, que é um recurso que quando só a defesa ela interpõe esse recurso, é, a decisão não pode piorar o que é, vamos supor, se eu fui condenado pela prática de um crime e eu interponho a apelação, eu não posso querer, enfim, eu quero que seja diminuída a pena. O juiz ad quem ele não pode aumentar a pena a mais do que foi fixado anteriormente. O contrário, o STJ tem admitido, que é esse reformatio in melium, desculpa pela pronúncia, mas que em recurso, quando é exclusivo da apelação, pode ter esse caráter. Eu vou passar agora a palavra para o Felipe. Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Boa noite aos demais colegas da turma que estejam eventualmente assistindo essa nossa apresentação. Nessa parte da apresentação, nesse bloco final do nosso grupo, eu vou falar sobre os demais recursos que compõem o direito processual penal na nossa legislação, né, o direito processual penal brasileiro. O Luiz Guilherme, ele dissertou, ele apresentou sobre o recurso de apelação, mas além do recurso de apelação, nós temos um rol um pouco ampliado de outros recursos dentro do direito processual penal brasileiro. O primeiro recurso que a gente vai estar falando é o recurso do RESE, que já foi citado algumas vezes na apresentação do Luiz Guilherme e também no Caio. É, ele tem esse apelido de RESE porque o nome dele, na prática, né, é recurso em sentido estrito. Ele está previsto no artigo 581, do artigo 581 ao artigo 592, se não me falha a memória agora. É, e a principal diferença dele para o recurso de apelação é que o recurso de apelação ele tem como objeto, né, ele é interposto em face da sentença. O rese, ele não é interposto em face da sentença, ele é interposto em face de uma decisão interlocutória. E ele tem um rol bem robusto de decisões nas quais o rese são cabíveis, né? São ao total 25 que estão expressas no artigo 581 do Código Processual Penal. Como exemplo aqui no nosso slide, né, no nosso PowerPoint, eu coloquei o caso de rejeição da denúncia oferecida pelo Ministério Público, né? Então, nesse cenário, o Ministério Público ele pode interpor um rese buscando a reforma dessa decisão que rejeitou a denúncia, né? E o prazo para a interposição do rese são de 5 dias úteis, pelo artigo 586 do CPC. O próximo o próximo recurso que a gente vai tratar são os embargos de declaração. Eles estão, como é que eu posso dizer? Me falhou a palavra agora, mas eles estão discriminados no Código de Processo Penal, nos artigos 382, 619 e 620. E os embargos de declaração, ele tem uma utilização muito específica dentro do direito brasileiro, dentro da legislação brasileira. Ele não busca reformar o mérito da decisão. Ele é um recurso com o objetivo de saneamento do processo. Então, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são as decisões que contenham omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. No exemplo que a gente trouxe na nossa apresentação, é uma situação de que a defesa tenha suscitado uma tese e na sentença, na decisão judicial, na sentença ou no acórdão, essa tese tenha sido ignorada, né? São várias teses apresentadas e uma delas acaba
sendo não exatamente ignorada, mas a, a decisão não se expressa claramente sobre aquela decisão. Então, essa decisão judicial ela vira um objeto de embargo de declaração para ter esse saneamento do processo. É uma decisão quase que, quer dizer, é um recurso quase que organizacional para efetivamente deixar o processo saneado, não ficar nenhuma ponta solta, vamos dizer assim, entre aspas. O prazo para a oposição ao desembargo de declaração são de 2 dias e o próximo recurso são os embargos infringentes e de nulidade. É, esses embargos eles são cabíveis em decisões de segunda instância que não ocorreram a unanimidade do colegiado. E não havendo a unanimidade do colegiado, o voto vencido, né, ele seja, como é que eu posso dizer? O voto vencido ele seja favorável ao réu. E aí a defesa pode opor os embargos infringentes ou de nulidade para poder trazer um novo julgamento para aquele caso com foco nessa matéria que foi objeto de divergência no voto no voto vencido. Então, nos embargos infringentes vai ser uma divergência relacionada ao mérito da decisão e nos embargos de nulidade vai ser algo focado na questão processual, alguma divergência processual que o desembargador tenha identificado e dissertado no voto dele. Esses embargos, eles têm o prazo de 10 dias para a oposição e o grande objetivo, né, a grande fundamentação para a existência desses embargos, tanto os infringentes quanto o de nulidade, é o reforço da garantia da ampla defesa, que é uma matéria constitucional do direito brasileiro. O próximo recurso que a gente vai tratar, é a carta testemunhável, que é um recurso cabível quando o magistrado impede indevidamente a interposição de um recurso, né? Impede o segmento de algum recurso. O Luiz Guilherme estava falando sobre os requisitos de admissibilidade dos recursos. Então, pode acontecer que uma das partes interponha algum recurso e o magistrado é, não enxergue ali não enxergue que todos os requisitos de admissibilidade daquele recurso foram cumpridos ou estejam presentes. E aí, nesse cenário, ele inadmite o recurso, né? Ele rejeita o recurso por essa ausência dos requisitos de admissibilidade, e a parte tem essa opção de recorrer com a carta testemunhável, forçando a apresentação dele no Tribunal de Justiça, apresentando, né, alegando, demonstrando que aqueles recursos de admissibilidade estavam presentes e que o recurso ele deveria ser processado. E aí o recurso ele passa a ser processado no Tribunal de Justiça. Ele tem o prazo de 48 horas e aqui na parte de processamento eu destaquei que ele é requerido ao escrivão / secretário do Tribunal de Justiça, justamente por ele ter esse caráter de ir direto para o Tribunal de Justiça, né? O próximo recurso é o agravo em execução, que é um recurso da Lei de Execução Penal. Ele é cabível em face de decisões que tratem efetivamente da execução penal, né? No rol exemplificativo aqui eu coloquei, por exemplo, a progressão de regime, livramento condicional, remissão de pena ou saída temporária. Então, havendo a discordância acerca dessa decisão, a parte que discordar pode interpor esse agravo em execução e esse recurso ele vai ser processado no Tribunal de Justiça, para ser avaliado por um tribunal colegiado e vai analisar a divergência que a parte está suscitando, né, em face daquela decisão. O prazo dele é de 5 dias. E agora, em seguida, nós vamos tratar
dos recursos aos tribunais superiores, são recursos de caráter constitucional. O primeiro recurso que a gente traz aqui na nossa apresentação é o recurso ordinário constitucional. O objeto desse recurso, ele é um recurso que ele vai ser interposto em face de decisões denegatórias de recursos de remédio constitucional, que são, por exemplo, habeas corpus, habeas data, mandato de segurança. Então, nos casos de decisão denegatória desses remédios constitucionais, a opção da parte é a interposição de recurso ordinário constitucional, que vai ser processado ou pelo STJ ou pelo STF, dependendo da matéria que está sendo tratada ali naquele recurso, né? A matéria que é o foco da divergência, né? O objeto de fato do recurso, e aí ele tem essa opção opção não, né? Mas a diferença de competência baseado no que está sendo discutido naquele ponto. Para poder garantir uma nova análise da causa pelo Tribunal Superior. O recurso seguinte é o recurso especial, também é um recurso de caráter constitucional. Ele é um recurso que ele vai ser interposto quando a decisão judicial ela estiver violando um dispositivo de lei federal ou ela estiver aplicando um entendimento diferente do que é aplicado pelos tribunais superiores, principalmente quando for uma tese, uma jurisprudência estabelecida pelo STJ. O recurso especial ele é um recurso de competência do STJ, então ele vai ser processado e julgado pelo STJ. E o objetivo dele, dentro do direito processual brasileiro, é garantir essa uniformização entre o entendimento, né, a interpretação dos dispositivos legais e da aplicação deles efetivamente nos processos. O último recurso que a gente vai estar tratando aqui na nossa apresentação é o recurso extraordinário, que ele é um recurso que ele vai ser processado e julgado pelo pelo Supremo Tribunal Federal. É um recurso que ele vai tratar exclusivamente de matéria constitucional, né? Quando a decisão recorrida tiver uma violação direta à Constituição ou tiver alguma divergência, alguma discussão relacionada à matéria constitucional, né? E o objetivo desse recurso é garantir a proteção aos dispositivos constitucionais, ao que é determinado na Constituição. Então, o foco desse recurso é garantir a aplicação do que é determinado na Constituição. Como, por exemplo, a gente colocou na nossa apresentação aqui, no nosso slide, uma discussão envolvendo violação ao contraditório, ampla defesa ou a presunção de inocência, que seria uma matéria, um objeto exclusivamente da Constituição, né, que é originário da Constituição, e havendo essa divergência do entendimento no processo, vai ser interposto recurso extraordinário para tratar exclusivamente dessa questão. Com o recurso extraordinário, a gente finaliza a nossa apresentação, tentando assim, eu espero que a gente tenha conseguido explicar bem como é que eu posso dizer, as opções recursais que existem dentro do direito processual penal. E como eu posso dizer, esse objetivo da legislação de garantir a ampla defesa, o contraditório, a presunção de inocência, o recurso em cima de decisões que possam eventualmente trazer características, vamos dizer, do próprio desembargo de declaração, né, que obscuridade, contradição, ambiguidade, e deixar o direito brasileiro de uma forma mais ajustada, entre aspas, né? Tentar deixar ele bem saneado. Então, essas são as opções recursais que a gente tem dentro do direito processual penal. E eu espero que a gente tenha conseguido
trazer esse conteúdo de uma forma didática e bem explicativa. Tchau, tchau.